Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Shalom. 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 Shalom, amados. Que bom estarmos aqui. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nos alegremos nele. Amém? Opa, aí ó. Está vivo. Está vivo. Vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia não tem fim, porque o teu amor, Senhor, tem nos alcançado cada dia, e nós podemos nos alegrar diante do Senhor, sabendo que, ó Deus, tudo vem de ti, porque em ti, para ti e por ti são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Seja bendito o teu nome, Senhor, seja exaltado o Senhor neste lugar, que, ó Deus, esse culto possa alegrar o teu coração, Senhor, porque é para ti. Não queremos fazer uma reunião para nós, queremos fazer para o Senhor, onde o Senhor seja reconhecido, onde o Senhor seja visto, onde a tua presença seja manifesta. Senhor, nós queremos convidar o Senhor a agir com liberdade em nosso meio. Senhor, nós não queremos fazer uma programação, nós queremos nos render aos teus pés. Nós queremos, como Maria, Senhor, estar aos teus pés, atentos àquilo que o Senhor estiver falando, fazendo neste lugar. Queremos nos entregar, Senhor, diante do Senhor e rendidos aos teus pés. Convidar o Senhor, vem, Senhor, reina neste lugar. Seja feita a tua vontade aqui nesse lugar, como é feita no céu. Nós clamamos, Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. Vocês estão felizes nessa noite? Amém? Vamos adorar o Rei da Glória.
junto com os 24, junto com o exército do céu, te adoramos junto com os querubins, serafim, junto com os 24 anciãos, junto com o exército do céu, te adoramos, Ele é todo de receber a honra, de cordeiro, de receber a glória, Ele é digno. Digno é o cordeiro de receber a honra. Digno é o cordeiro de receber a glória. Digno só as vozes. Digno é o cordeiro de receber a honra. Ele é digno, é o cordeiro de receber a glória. Pra sempre, sempre, Ele é digno, é o cordeiro. Celebre. Ele é digno, é o cordeiro. Ele é digno, é o cordeiro. Aquele dia virá, onde todo joelho se dobra. Junto com os querubins será, junto com os 24 anciãos, junto com o exército dos céus, te adoramos, te adoramos. Junto com os querubins serafim, junto com os 24 anciãos,
exército do céu, te adoramos, te adoramos. Digno é o Cordeiro de receber a digno é o Cordeiro de receber a digno é o Cordeiro de receber a Ele é digno é o Cordeiro de receber a glória. Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo. Vamos lá, suas vozes, digno, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno, digno é o Cordeiro de receber a honra. Digno é o Cordeiro de receber a glória. Pra sempre. Aplauda o Rei da Glória, aquele que é digno, aquele que é santo. Seu nome é Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, isso que tua presença eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Passar pelo, não temerei a tua fumaça. Eu, longe do santo, não sei mais viver. E se eu passar, e
se eu passar pelo não, na tua fumaça eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Já pisou, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória. Vamos clamar pela glória, levanta sua voz, vamos lá, vamos lá. Glória, 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 glória. Quem já pisou o santo não sabe viver. E onde estiver, clamar pela a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou. Se você já pisou, você já sabe. E onde estiver, clamar pela glória, clame pela glória. Tudo santo. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Não sei o que vi em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizesse desejável para ti. Me escolhestes antes que fizeste sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Chamaste e me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Não sei o que vi em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que fizeste sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me comprastes com teu sangue. Me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do meu, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Lá, 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 lá. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te
Leva-me, Senhor, a tuas câmaras. Não existe lugar melhor. Expresse a Ele sua adoração. Se você encontrou o lugar, não existe lugar melhor. Amado meu, meu Senhor, estou aqui para te servir. Todas as minhas fontes estão em ti, meu Jesus. Entrego a ti meu coração. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, fonte de vida. Amado meu, meu Senhor, estou aqui para te seguir. Todas as minhas fontes estão em ti, meu Senhor. Entrego a ti meu coração. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és
a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Declaramos: aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Aquele que beber dessas águas jamais terá sede. Jamais terá sede. Fonte de vida, Jesus. Fonte de vida, Jesus. Tu és fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Expresse a Ele sua adoração nesse momento. Comece a declarar que Ele é sua fonte. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Tu és a nossa fonte. Leva-nos a um lugar de intimidade, Jesus. A um lugar de encontro contigo. Tu és a fonte.
és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida. Declaramos, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Não precisamos de mais nada, porque tu és a nossa fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Não cansamos de declarar que tu és o Senhor. Fonte de vida. Meu coração queima por ti. 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 Será que você pode declarar isso? Meu coração queima por ti. 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 Aleluia. Diga para ele: Jesus, meu coração é teu. Meu coração te pertence. Não o darei a nenhum outro. Meu coração é um altar para ti. Somente para ti, Senhor. Somente para ti, Jesus. Amém.
pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Nós vamos ler a partir do verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá e deixará uma pilha de ruínas. Pai, nós submetemos a Ti esse momento, pedindo graça e misericórdia, Senhor. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver o que ainda não vimos. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que ainda não ouvimos. Abra os nossos corações para discernirmos o que o Senhor quer dar a cada um individualmente. Faz isso, Senhor. Durante um tempo já temos falado sobre mentalidade. E hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso. Porque todos nós temos um conjunto de crenças, nós chamamos de crenças básicas. E dessas crenças é que nós tiramos a forma como nós lidamos com a nossa vida, com os relacionamentos, com trabalho, profissão, projetos, propósitos. Perguntas como: de onde eu vim? Por que eu existo? Para onde eu vou? Isso faz parte do que nós chamamos de cosmogonia, o entendimento de como se originaram todas as coisas. Nós temos usado essa expressão aqui algumas vezes. Quando nós entendemos Deus como fonte, quando entendemos Deus como início, Deus como razão, Deus como fonte última de todas as coisas, da existência de todas as coisas, isso vai definir na minha vida se eu vou viver com o eterno ou se eu vou passar a vida nesse mundo como animal. O que é certo e errado? Você sabe definir o que é certo e errado? A ética e a moral, os princípios e os valores, quando nós não sabemos o que é certo e errado, vivemos em função da pressão das outras pessoas. As nossas decisões, elas são tomadas em função do que os outros pensam, do que os outros falam. As nossas decisões e o nosso futuro é definido muitas vezes em função daquilo que nós vemos na internet, daquilo que as pessoas estão divulgando, do que o influencer está fazendo. Enfim, são as coisas externas que definem a minha vida, quando na verdade eu preciso definir o meu hoje, o meu amanhã, em função da revelação da palavra de Deus, do que é certo e do que é errado. Deus existe? Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você pode ter uma definição de Deus, mas muitas pessoas creem em Deus apenas como uma força, uma energia, alguém muito longe, distante. Mas Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos o tempo todo.
Quem é o outro? Quem é o nosso semelhante? Qual o valor que o outro tem? A maneira como nós olhamos para outras pessoas pode gerar em nós diversas formas de reação e ação nos relacionamentos. Aí entra ciúmes, um casamento mal construído, amizades e deslealdades. Tudo depende de como eu vejo o outro. Se a compaixão move o meu coração, eu olho para o outro com compaixão, com o mesmo olhar que Jesus olhava para aqueles que estavam à sua volta, para a multidão, para os necessitados, aqueles que pediam e aqueles que não pediam, mas com quem ele se encontrava. A grande questão é que esses temas básicos aqui, eles fazem com que a nossa vida seja definida em cima deles. Quando a gente estava construindo esse templo, quando começamos a construção desse templo, a primeira coisa que nós fizemos foi preparar o terreno, nivelar terreno. Então, quando nós fizemos isso, vocês olhem aí atrás, nessa construção, a primeira coisa que veio foi a fundação. Eu quero perguntar para vocês, quem aí está vendo a fundação? Quem está vendo o alicerce? Você não está vendo o alicerce. Você está vendo paredes sendo levantadas. Então veio primeiro a fundação. Em seguida se definiu e começou a fazer as estruturas, né? As vigas, as colunas. Só depois paredes, telhados. Se você olhar aquelas vigas, né, o ferro, a ferragem esperando lá, vai subindo, mas vai fechando com o concreto. Por que está fazendo isso, queridos? Só pode subir nessa altura, a gente tem aqui em torno de 9 metros de altura. Quando nós definimos isso, uma das coisas a gente sabia, tinha que ter uma boa fundação. Tinha que ter bom alicerce. Eu já vi paredes caindo, e vocês devem ter visto na internet, tem muitos vídeos assim. Paredes caindo porque não tinham fundação, porque não tinham colunas, porque não tinha viga, não tinha nada que a sustentasse. A fundação e os alicerces são essenciais para uma construção. Jesus ensinou que nós temos que construir a nossa casa com alicerces bem firmados. Mas não basta ter alicerce. O que ele diz é alicerce na rocha. Alicerce na rocha. A fundação e os alicerces são as suas crenças mais básicas e profundas. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de estudos que você possa ter feito, eu estou falando de crenças básicas, essenciais, que estão dentro de todos nós. Você pode não ver, não se dar conta, mas você tem essas crenças. Talvez você não consiga definir de fato quem é o outro, quem é o próximo, mas você crê, e há uma crença básica em você em relação a outra pessoa, e as suas ações revelam o que de fato você crê. Por exemplo, se você crê num Deus pessoal, se você crê num Deus que se relaciona conosco, se isso é sua crença básica, as suas ações serão de relacionamento com esse Deus. Mas se para você Deus é alguém distante, quem sabe uma força, uma energia, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Então você vai passar os dias, as semanas, os meses e não vai ter tempo para Deus. Se nas suas crenças básicas você consegue entender que a palavra de Deus é dunamis, é dinamite, é poder de Deus, é martelo que esmiuça a rocha. Se você entende o poder da palavra de Deus, então essa palavra vai guiar os seus passos. Mas se você não consegue ter essa crença básica na palavra de Deus e quem Deus é, então você não vai ler a palavra, você não vai se relacionar com Deus através da palavra, e os dias vão se passar e você não vai ler. Estão comigo? A sua fé será do tamanho do seu conhecimento de Deus. Eu vou repetir. A sua fé terá o tamanho do seu conhecimento de Deus.
Ah, pastor, eu não tenho fé. Ah, pastor, eu não consigo crer. Eu não tenho toda essa fé. Eu quero dizer para você, a fonte da sua fé é a palavra. Ela alimenta a sua fé. O seu conhecimento de Deus vai fortalecer a sua fé. Romanos capítulo 12, abre lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 12. Os versos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Entregue tudo a Ele. Se você conhece, você não retém. Entrega tudo a Ele. Amém? Entrega tudo ao Senhor. A mentalidade correta fará você construir a sua vida sobre a rocha. Mas quando a sua mentalidade é contaminada por crenças erradas, você vai construir a sua vida com os princípios do mundo. Eu vou repetir. Se a sua mentalidade é firmada em crenças erradas sobre Deus, quem é você para Deus? A sua identidade como pessoa. Se a sua crença sobre o seu relacionamento com Deus não está bem firmada, as suas atitudes vão fazer você construir uma vida cristã falsa. Ela não vai ter substância. Ela não vai ter conteúdo, porque a fundação é falsa. Há uma expressão antiga, queridos, e eu tenho meditado sobre ela ultimamente, que é o espírito do tempo. Essa é uma expressão antiga, porque a cada período de tempo, parece que há uma força maligna dominando a sociedade em geral. Eu não falo Brasil, eu não falo Bauru, eu estou falando do mundo todo, em todo lugar. Se nós olharmos depois das duas grandes guerras, entrou uma época que tem sido chamada de a era pós-moderna. E a era pós-moderna, ela veio em função de uma frustração da sociedade, na expectativa que tinha de que a ciência ia trazer respostas para todas as coisas e felicidade para o ser humano. Mas com as guerras veio a frustração com o ser humano. E aí entrou algo que domina o coração das pessoas até hoje, que se chama relativismo. Tudo é relativo. Relativismo se tornou a marca. Michel Foucault, ele diz que a verdade é apenas a construção feita por aquele que detém o poder. Verdade não é uma pessoa como nós cremos. Verdade é uma construção social. Por isso, nesse tempo de relativismo, nós vemos que a fé tem sido questionada, e não apenas a fé em si, mas o próprio Deus. Porque afinal de contas, quando as verdades do passado são questionadas, quando os grandes valores da palavra de Deus são questionadas, quem está sendo questionado é Deus. E então, quando se estabelece uma verdade que é absoluta, aí alguém pode dizer para você, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um fica na sua, eu aceito a sua verdade se ela ficar com você, e você aceita a minha verdade que está comigo. Esse é o espírito desse tempo. Quando a autoridade é questionada, não simplesmente por causa de uma rebelião declarada, mas simplesmente porque tudo é relativo. Então aquilo que Deus fala é relativo, e a autoridade de Deus é questionada. O mundo do nosso tempo é um mundo medido por telas, por engajamento. A verdade é aquilo que engaja. A verdade não está na palavra, a verdade está nos influencers. A verdade está naqueles
que conseguem atrair muito engajamento nas suas redes sociais. É um processo que tira o senso crítico das nossas vidas. E querido, senso crítico não é duvidar das pessoas. Senso crítico é não aceitar qualquer coisa porque é imposta pela maioria. Senso crítico é perguntar: o que você está falando está de acordo com a palavra? Se não estiver, eu não aceito. Senso crítico é eu parar para analisar o fundamento, a fundamentação daquilo que está sendo trazido para mim e o que de fato está sendo anunciado por essa sociedade corrompida. O relativismo faz com que cada um tenha a sua própria verdade. Haja uma resistência à autoridade de Deus. E há uma verdade que a gente não pode esquecer: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você tem convicções, nada tira você do caminho. Quando você tem convicções, podem falar o que for. Aliás, um dos exemplos que nós tomamos da palavra de Deus ultimamente é a vida de José. Se a gente olhar para a vida de José, queridos, José tinha tudo para ser um rebelde. Ele tinha tudo para dar errado. Ele é traído ainda jovem, adolescente, vendido como escravo. Vai parar numa terra distante sem qualquer expectativa de que seu pai viesse resgatar, porque o pai pensava que ele estava morto. Então tudo estava dando errado. Ele chega lá e é vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Mas daí para frente, quando a gente lê a história de José, a gente conclui uma coisa: ainda que as coisas à sua volta estejam dando errado, isso não muda quem você é. As convicções de José fizeram que, mesmo no meio de todos aqueles problemas que ele passou, ele permanecesse a mesma pessoa. Por isso, lá no final, ele é capaz de chegar para os irmãos e dizer: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou. Foi Deus quem fez isso. Porque as convicções interiores dele faziam com que ele permanecesse firme no meio de tudo aquilo. Quando você tem princípios sólidos, as mudanças à sua volta não vão alterar quem você é. A sociedade pode mudar, o espírito do tempo pode mudar, mas isso não vai dominar você e não vai determinar quem você é, porque a sua fundação é sólida. A sua fundação é na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te afastar de todo o mal, ela vai te afastar de todo o pecado, ela vai te afastar de toda a influência maligna que está no mundo. Agora, amado, você não vai vencer desafios se não quiser encarar de frente cada um deles. Você não vai enfrentar esse desafio, a não ser que você olhe de frente para eles e decida que você quer, de fato, ser um vencedor. Não apenas um vencedor, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Eu vi uma explicação disso, que foi interessante, e eu até ri na hora. Mas alguém estava falando sobre isso, ser mais que vencedor, e disse assim: olha, imagina aquele pugilista famoso, e ele sobe no ringue, e ele apanha, ele bate, ele apanha, e bate e tal, mas no final das contas ele acaba ganhando a luta, e leva alguns milhões de dólares para casa. Ele está todo arrebentado, vai precisar de um tratamento, vai precisar de cuidados médicos durante um tempo, vai precisar se recuperar de tudo aquilo, mas ele chegou com aqueles milhões, e então a esposa o recebe em casa, diz para ele, não é? Parabéns, você venceu, onde estão os milhões? E ele diz: está aqui. Entrega para ela. Ele é vencedor, mas ela é mais que vencedora. Sabe por quê? Porque ele venceu para ela. Glória a Deus, aleluia. Eu e você somos mais que vencedores, querido.
Nessa guerra não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé, veja o livramento do Senhor para convosco. A nossa guerra não é humana. A nossa guerra não tem a ver com armas humanas. Romanos 1,16 diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus em ação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus em ação. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, vai ser projetado aí. Ele diz: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano, acabar com todos os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Não usamos armas humanas, não usamos armas do mundo, são armas poderosas em Deus. O que Deus colocou em nossas mãos é mais do que argumentos. É mais do que tratarmos com as pessoas em função da lógica. A lógica é a arma humana, é a arma desse mundo. A lógica é a arma das pessoas que não conhecem Deus, mas eu e você nos aproximamos delas no poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Recebereis o poder, e a arma que vocês vão usar não são armas humanas, são poderosas em Deus. É Deus agindo através de nós. Amados, nós não podemos nos conformar com o espírito do tempo. Não podemos aceitar como normal as coisas que o mundo tem e oferece como normal. Nós não somos normais. Oh glória! Nós somos sobrenaturais. Deus nos fez sobrenaturais. O natural é para quem não conhece Deus. Para quem conhece Deus é sobrenatural, é acima do natural. E é assim que nós somos chamados a viver. Por isso, queridos, quando nós vivemos os princípios eternos, os princípios de Deus, nós precisamos saber que são princípios poderosos, princípios de poder. Então, em primeiro lugar, ultrapasse o seu nível de celebração. A sua vida pode ir além do que você já foi. A sua vida pode ir além do que você já experimentou. O que Deus quer que eu e você experimentemos hoje não tem a ver com o que eu e você experimentamos ontem. Ainda que eu e você possamos olhar para trás, ainda que eu e você possamos trazer à lembrança as coisas que nos trazem esperança, ainda assim não somos chamados a viver o que já foi, somos chamados a viver o que Deus tem para nós à frente, aquilo que a partir de hoje Deus coloca diante de nós. Então ultrapasse o seu nível de celebração. Crie filtros espirituais. Se você não quer ser contaminado pelo espírito desse mundo, se não querem, vocês são conectados, eu vou falar mais para vocês. Se não querem ser conectados às coisas do mundo, sejam conectados aos do céu. Crie filtros espirituais. Como? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não apenas leia a Bíblia, medite na Bíblia. Ore sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. Por que a gente ora sem cessar? Eu já falei isso aqui várias vezes. Oramos sem cessar porque oração é diálogo, é conversa. Oração não é repetição, eu repito, Deus ouve e acabou. Oração é diálogo, eu falo, Deus ouve, Deus fala, eu ouço. Isso é oração, é quando há interação na comunicação entre nós e Deus. Se ele diz orai sem cessar, ele está dizendo converse com Deus sem cessar. Converse com Deus o tempo todo. Estabeleça uma fundação forte e profunda. E aí eu quero dizer para os mais velhos, ainda dá tempo. Estabeleça uma fundação forte, sólida. Crie raízes profundas. Coloque o seu alicerce na rocha, ainda dá tempo.
Nunca é tarde para começar algo novo de Deus. Quando seus princípios e valores são eternos, você terá uma eternidade pela frente. Escolha entre viver a vontade de Deus e agradar as pessoas. Saul recebeu uma ordem de Deus: extermine os amalequitas. Mas ele decidiu poupar o melhor das ovelhas, poupou o rei Agag. E quando Samuel chega, ele diz: eu fiz tudo o que você falou, tudo que Deus mandou eu fiz. E Samuel diz: mas que barulho é esse? Eu resolvi deixar o melhor para o Senhor. E Samuel chama a atenção dele e diz: o que você fez foi rebelião, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E você está sendo rejeitado por Deus por causa da desobediência. O que acontece é que Saul, ao invés de se quebrantar, ao invés dele naquele momento chorar e dizer: pequei, eu me arrependo, fazer como Davi: pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, fiz o que aos teus olhos era mal. Saul não fez isso. Saul se agarra a Samuel e diz: fica comigo, para que os meus homens não me abandonem. Ele estava mais preocupado com a opinião dos homens do que a opinião de Deus. E Samuel diz para ele: o teu reino foi tirado de ti. Quando nós amamos mais a opinião das pessoas do que a opinião de Deus, perdemos valores profundos de Deus. Arão preferiu agradar o povo e construiu um bezerro de ouro. Ainda teve, desculpa a expressão, ele teve a cara de pau. De quando Moisés chega e vai falar com ele, ele diz: eu falei para eles recolherem lá, não é, as joias de ouro que eles tinham, e eles juntaram tudo e saiu esse bezerro. Como se, não é, juntou, pôs uma sacolinha, sacudiu, está o bezerro ali. Ele estava mais preocupado em agradar as pessoas do que Deus. Querido, Deus tem muito mais para você do que você pode experimentar no mundo. Você pode ir além com Jesus. Os irmãos de Davi viam Davi apenas como pastor de ovelhas, mas Deus o via como um rei. Eu vou repetir. Os irmãos de Davi viam Davi como pastor de ovelhas, mas Deus o via como rei. Então o apelo que eu faço é: deixa Deus definir quem você é, e não a opinião das pessoas. Deixe Deus definir a sua identidade, e não as outras pessoas. Você foi salvo para reinar em vida, não para ser governado pelo mundo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, que você viva governando nesse mundo. Por isso Ele te salvou, por isso Ele te deu o seu Espírito Santo, por isso Ele diz: recebereis a virtude do Espírito, o poder virá sobre você, e então ser-me-eis testemunhas. É isso que Deus quer para mim e para você, meu amado. E o mundo está esperando isso. Ele não espera o crente que esteja bastante engajado lá, mas Ele quer que o crente atraia, para que eles estejam engajados aqui. Já pensou quantos estão lá fora? E quanto espaço ainda temos aqui? Hoje cedo a gente estava falando sobre isso. Quantos ainda precisam ser trazidos? Quantos ainda precisam ser tocados pelo poder de Deus, que está no Espírito de Deus, que habita em você? Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche os teus olhos.
Deus não te chamou, não te salvou, não te tirou do mundo do pecado, da perdição, da condenação eterna. Ele não fez isso para que você viva governado pelo espírito do tempo. Ele te resgatou para que você reine em vida. Mas essa é uma decisão que ninguém mais pode tomar por você, só você, diante de Deus. Então fale com Ele. Diga a Ele: Deus, eu não quero viver para agradar as pessoas. Eu quero ter como prioridade agradar o Senhor, a Tua palavra. O Senhor é a fonte da minha vida. O Senhor é a razão da minha vida. Fale com Ele. Como nós cantamos aqui, Ele é a fonte, Ele é a razão. Não há nada que possa nos completar mais do que Ele. Nada que faça mais sentido na nossa vida do que Ele. Oh, aleluia. Diga para Ele: Deus, eu quero sair diferente desse lugar. Eu quero sair diferente desse lugar. Convicto, Senhor, de quem eu sou, do porquê eu estou aqui. Consciente de que fui salvo para ser testemunha do Senhor em todo e qualquer lugar onde eu passar. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Quebra-nos, Senhor. Quebranta-nos, Deus. Talvez seja o tempo de dizer: Deus, eu rompo com a influência do espírito desse tempo. E eu decido ser governado somente pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Se hoje você quer dizer isso para o Senhor, quero convidar você a sair do seu lugar e dizer: Deus, eu quero romper com o espírito desse tempo. Não quero viver em função das pessoas, de agradar os outros, de agradar o mundo. Não quero ter as minhas ações, minhas atitudes influenciadas pelo espírito do tempo. Quero agradar ao Senhor.
coração puro. Renove em mim, ó Deus, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Quero ouvidos pra te ouvir, olhos pra te ver, coração inclinado pra te obedecer. Quero ouvidos pra te ouvir, olhos pra te ver, um coração inclinado pra te obedecer. Vem, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Jesus. Vem, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Vem, Senhor, nessa noite. Toca-nos, Senhor. E assumam o lugar que é só teu. Como falamos, Senhor, como oramos no início desse culto. Que seja só o Senhor governando, só o Senhor no trono. Estamos aqui por Ti, Senhor. Queremos ver e experimentar cada dia o Teu governo, o Teu agir em nós, através de nós. Vem, Espírito Santo, vira uma chave, muda a página se for preciso, mas começa algo novo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Queremos ver o Teu agir cada dia, cada momento, em todo lugar, onde estivermos, Senhor. Vendo pessoas sendo curadas, abençoadas, salvas, libertas. Vem, Espírito Santo de Deus. Move-te, Senhor, não apenas nesse ambiente aqui, mas Deus, cada dia, cada momento, ao sairmos desse lugar, Senhor, em cada dia dessa semana, ó Deus, onde estivermos, não nos permita, Senhor, esquecer que não somos desse mundo.
não pertencemos a essa realidade terrena, Senhor. Embora vivendo aqui, nossas armas não são desse mundo. Nossas ferramentas não são naturais, são sobrenaturais. Ajuda-nos a não nos esquecermos disso, Senhor. Para vermos o Teu reino sendo manifesto na escola, na vizinhança, no trabalho, em casa, no casamento, nos relacionamentos pais e filhos. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como é feita no céu, agora, Senhor, e sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Pode sentar, a gente vai ter um outro momento do culto. E eu vou convidar a Heloísa, o Samuca Pai, trazendo. Sim. Falha minha. Glória a Deus. Amados, esse momento tão especial, porque o batismo é um testemunho público, é a declaração pública da fé em Jesus. E principalmente batizar uma adolescente, para mim é uma alegria assim muito grande, né? Porque nessa idade ela poderia estar pensando em muitas coisas, desejando e buscando muitas outras coisas, mas ela decidiu seguir Jesus. Por isso, como a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 6, no batismo, a morte, sepultamento para a velha vida e o renascer para a vida com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse é o princípio do que nós vamos viver nessa cerimônia, nesse momento. Mas antes da gente passar para a água, não é? O pai vai dar o testemunho. Shalom, queridos. Subi aqui e falei para o pastor, já estou quase chorando, pastor. Mas para mim assim é uma alegria vê-lo dando esse passo hoje. Eu me lembro de um dia que nós estávamos em casa, no quarto, e ela começou a chorar, falou, pai, estava eu e a Josi, ela falou, pai, mãe, eu acho que Deus não me escuta. Ela estava numa daquelas crises, né, de existência, e ela começou a falar, pai, eu acho que Deus não me escuta. Nós começamos a falar para ela, falou, Deus te escuta sim, olha para o Theo. O Theo é a resposta de oração sua. Ela pequenininha, orava, papai do céu, me dá um irmãozinho. Se for uma irmãzinha também não tem problema. Ela orava exatamente desse jeito. Nós começamos a mostrar o quanto Deus escutava a oração dela. Me escuta. A gente falou para ele, olha para o seu avô, o avô João. Ele está vivo porque nós oramos por ele quando ele passou por um momento difícil. E tantas outras coisas que nós começamos a mostrar para ela. Falar, Elô, Deus te escuta sim. E foi aí que a gente começou a perceber o quanto o diabo quer fazer essa geração se perder. E nós, graças a Deus, olhando para ela, tomando essa decisão hoje, para a gente é um sentimento que não tem nem como explicar, de alegria, de vê-la decidindo pela melhor coisa da vida dela, por Jesus. Filha, a minha oração é para que você ame a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa, e seja uma flecha, uma referência para essa geração, em nome de Jesus.
Heloísa, diante dessa igreja, parentes, amigos, a pergunta que eu faço é: você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então é diante dessa pública profissão de fé, e como ministro de Deus nesse momento, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, o Teu nome bendirei e bem alto clamarei, e eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Está em tuas mãos de amor, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar aqui à frente a pastora Gisele, o apóstolo Edson. Hoje é dia 26 de abril e há 40 anos atrás, nesse mesmo dia, eles estavam se casando. E hoje celebramos não apenas uma data, mas um testemunho vivo do amor, da fidelidade e da graça de Deus, manifestado ao longo desses 40 anos de casamento dos nossos queridos pastores. 4 décadas de aliança firmada não apenas entre duas pessoas, mas diante do Senhor, sustentada pela fé, pela perseverança e pelo compromisso com os princípios do reino do eterno. E em cada desafio enfrentado, Deus foi o refúgio. Em cada vitória, o Senhor era exaltado. O casamento de vocês rendeu frutos. 4 lindos filhos: Vivian, Caio, Letícia, Joyce e os agregados. É uma inspiração a toda a igreja, a união de vocês. Um exemplo de que o amor verdadeiro, ele realmente é paciente, ele é bondoso e permanece firme, mesmo nas estações mais difíceis. Vocês nos ensinam, não apenas com palavras, mas também com atitudes, que quando Cristo, ele é o centro da nossa vida, tudo se renova, tudo se fortalece. Que o Senhor continue abençoando a união de vocês
renovando o amor a cada dia, concedendo saúde, graça, paz e alegria. E que venham ainda muitos e muitos anos de caminhadas juntos, sendo luz e referência para as próximas gerações. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10, 8 e 9. Feliz aniversário de 40 anos de casamento. Que Deus continue escrevendo essa linda história, uma história através da vida de vocês. Acho que ele está emocionado. Irmãos, é uma alegria estar aqui, no meio da igreja, nesse dia. Porque nesse exato momento, há 40 anos atrás, a gente estava casando. A gente estava na igreja. E o Senhor proporcionou que esse dia a gente estivesse aqui. E a gente não está com os filhos aqui, mas estamos com os irmãos, a nossa família em Cristo, a noiva de Cristo presente nesse momento tão importante para nós. Quer falar? Eu lembro que naquele dia, o pastor que fez o nosso casamento, ele declarou que nós estávamos fazendo uma tríplice aliança. Nós estávamos fazendo uma aliança minha com o Edson e nossa aliança com o Espírito Santo. E é essa aliança que permanece até hoje. É esse sustento, essa bênção, essa conexão com Deus e um com o outro, o amor de Deus sendo manifestado nas nossas vidas por causa dessa aliança que nós fizemos, que permanece até hoje. E uma coisa que eu falei para o Edson, que nesse dia, no 40 anos atrás, eu ganhei o maior presente de Deus, o maior presente que eu poderia sonhar, desejar na terra. Eu sei que tem Jesus, mas na terra, o meu maior presente é esse aqui, ó. Gente, é assim, eu subo para pregar, mas para falar essas coisas eu sou tímido. Já que ele está tímido, irmãos, a gente vai colocar uma música agora, uma música que tocou no nosso casamento. Na verdade, não foi tocou, mas nós cantamos, queira vocês acreditem ou não. Nós fizemos, ele fez uma parte, um solo, eu fiz outra parte, o solo, e no refrão a gente cantava junto. Embora ninguém acreditou que a gente conseguiu cantar, e saiu bonito. Pela graça de Deus, todo mundo ficou admirado na igreja, porque nós conseguimos cantar e foi uma coisa mesmo de Deus. Então, eu queria colocar essa música, vou pedir para nossos irmãos ali colocarem. E a gente... É uma música muito antiga, tá? Acho que nem tem outra gravação, só fiz essa. Deus de amor, fica conosco, agora e para sempre. Amém. Dá-nos a bênção de sermos para sempre
que em cada instante lembremos que o nosso amor vem do Senhor. Aleluia, te amo, glória a Deus, te amo, glória a Deus, te amo. Cristo amou a sua igreja, a sua vida entregou para torná-la gloriosa e sem defeito só para si. Da mesma maneira, querida, quero me entregar, só te amar. Aleluia, te amo, glória a Deus, te amo, glória a Deus, te amo. Da mesma maneira, querida, quero me entregar, só te amar. Aleluia, te amo, glória a Deus, te amo, glória a Deus, te amo. Aleluia, glória a Deus, te amo, glória. Em nome da igreja, eu quero convidar o João e a Josi, que vai estar entregando uma pequena lembrança para vocês, em forma de honrá-los pela bênção que vocês são nas nossas vidas aqui. Vocês são instrumentos de Deus, como foi falado, não apenas em palavras, mas em atitudes. Quero também convidar o pastor Oséias e a Luciana Correia, esposa, que estarão orando e abençoando a vida do Edson e da Gisele. Antes de orar, gente, eu pedi uma pessoa muito criativa para fazer algo bem criativo para marcar. O criativo Cassiano fez isso para nós. Obrigada, bem. Glória a Deus. Vou pedir para a igreja se colocar em pé.
Eu tive a honra e o privilégio de estar dentro de uma caminhonete com eles, num furgão, acho que por uns 8 dias, acho que foram uns 4 ou 5 para ir, mas uns 4 ou 5 para voltar. Bauru, Fortaleza, Fortaleza, Bauru. E é uma bênção estar com esta família, com este casal, né? E eu me sinto honrado por estar com eles ao longo desse tempo, de todo esse tempo, desde que eles chegaram, que o pastor chegou como pastor da nossa igreja, né? E realmente eles são referência para mim, e eu creio que para muitos casais, para mim, para Lu, né? Uma referência não por serem perfeitos, por também terem seus problemas, mas por saberem superar esses problemas com Deus e sempre com Deus, né? Então, de todas as vezes que eu fui me consultar com o apóstolo e meu grande amigo, pastor Edson, eu vi nele essa pessoa que realmente tem um vínculo, tem um respeito muito grande por Deus e conta com Deus também na vida e no casamento deles. Pai, eu te agradeço pela alegria que eu sei que o Senhor sente nesse momento, pelos teus filhos, pela aliança que eles firmaram com o Senhor e um com o outro, como aquele cordão de 3 dobras tem do Senhor como a dobra mais forte. É assim que eles têm andado ao longo desses 40 anos com o Senhor. Sim, Pai, com as dificuldades e as muitas alegrias que o Senhor trouxe durante todo esse tempo, mas também sempre com a convicção de que o Senhor é quem os sustenta, de que o Senhor é quem tem, ó Deus, dado a referência necessária para que eles sigam em frente, sempre um com o outro, firmados com o Senhor, no propósito que o Senhor estabeleceu para a vida deles, para andarem juntos em aliança. Pai, realmente eu quero abençoar, continuar abençoando, ó Pai, declarando a Deus sobre a vida deles a tua direção, declarando a Deus sobre a vida deles a tua unidade, declarando sobre a vida deles, Pai, essa referência de luz que o Senhor tem através deles, para que a tua luz sempre brilhe, ó Pai, através desta unidade, através desta aliança, e que possa ser realmente, nos dias que vivemos hoje, ó Pai, onde tão poucas referências temos, como uma referência forte da parte do Senhor, que vale a pena estarmos juntos em união, de estarmos juntos com o Senhor. Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar para encerrar também. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom numa semana abençoada, numa semana cheia de alegria, numa semana repleta da presença do Senhor, teu Deus, sobre a tua vida. Amém.